Se você concordar e gostar do vídeo que você vai assistir, clique em gostei, que assim você vai divulgá-lo para outras pessoas. E se inscreva no nosso canal, que aí quando tivermos vídeos novos você ficará sabendo. Por que tanta corrupção e tantas coisas erradas no Brasil? Por que tudo isso acontece? O que poderíamos fazer? E nós somos vítimas? Como é que você vê toda essa situação? Por que é tão difícil punir esses corruptos? Por que as coisas não acontecem como a sociedade brasileira gostaria? Sabe o que é, Chico? É que os corruptos têm direitos, têm advogados, têm recursos e o contribuinte só tem o direito de pagar os impostos que eles desviam. Um ministro do Tribunal de Contas da União, José Jorge, disse aqui, segunda-feira, que as fraudes mostradas no Fantástico não são exceção, são a regra. Nós ouvimos aí os representantes das empresas flagradas dizendo que isso é normal, é praxe, é o mercado. Querem fazer uma CPI sobre a praxe, pois deveriam fazer o inverso, descobrir os que não cobram propina e os que não pagam, que são exceção. Quem não paga está fora. Aqui na capital é onde mais ecoam no concreto dos prédios públicos essas conversas que a câmera escondida mostrou no Rio. Isso que já passaram os tempos em que os prefeitos vinham aqui pegar recursos e tinham que deixar uma parte por aqui. Uma senhora que foi dona de uma grande fábrica de móveis me contou que foi procurada para perder uma licitação pondo preço altíssimo numa mesa de reuniões. É como se a mesa fosse folhada a ouro, disse ela. Um produtor de próteses ortopédicas me contou, eu estou fora, não vou pagar 20%, e entrou no avião de volta para o sul. O lojista de material de escritório, quase vizinho daqui, me relatou que foi procurado para ganhar a concorrência de formulário contínuo para a impressora. Teria que pôr um preço abaixo do preço de custo e argumentou que perderia dinheiro. Ao que o funcionário explicou, não, você vende 100 caixas e entrega 50 e dividimos o lucro. Um embaixador estrangeiro me disse que não entrou num grande negócio internacional porque pediram 20%. Se eu pagasse, disse ele, seria destituído e poderia ser condenado à morte, embaixador de um país da Ásia. Aqui, a pena é quase nenhuma. Georgina e o juiz Nicolau são exceções e condenações para devolver o desvio ficam no Diário da Justiça. A impunidade encoraja e faz com que tenhamos que ouvir na gravação do Fantástico. A gente está acostumado. Será que o egoísmo tem alguma coisa a ver com isso? Eu só penso em mim, quero meu dinheiro, não me importa o resto? Vamos continuar vendo. A Controladoria Geral da União encontrou um prejuízo de quase 100 milhões de reais com compras superfaturadas em hospitais federais do Rio de Janeiro. É mais um capítulo do caos e do escândalo na saúde pública do Estado, que está com menos leitos nas unidades por falta de médicos. José Antônio luta há mais de uma semana para que a irmã seja transferida para um hospital público no Rio. O plano de saúde de Maria Lúcia não cobre o CTI da unidade particular onde ela está internada. Mesmo depois de conseguir uma liminar na justiça para a transferência imediata, não há vagas na rede pública. O caso mais grave foi no Hospital Geral de Bom Sucesso. A compra de exaustores para os banheiros custou 34 vezes mais do que a cobrado numa loja. E um motorista de ônibus quase provocou uma tragédia na Ponte Rasa, zona leste da capital. Ele circulava de madrugada por uma rua onde não deveria estar. A rua Carandazal é estreita e a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora. O motorista do ônibus estava mais rápido que isso. Ele tinha acabado de sair de um bar, onde teria bebido para comemorar o aniversário de 60 anos. Será que o caso anterior e esse não tem a ver também com egoísmo? Eu quero beber e acabou, não me importa o resto. Até porque o preço que às vezes acaba com o bom humor de uma viagem é o que se paga nas lanchonetes. R$4. Pão com mortadela. Nunca mortadela tão cara na minha vida. A literatura foi a Brasília para a Bienal do Livro e da Leitura, que acontece pela primeira vez naquela cidade. Você frequenta a biblioteca da sua cidade? Não temos. O que você acha que pode ser feito para melhorar o interesse do brasileiro em torno do livro? O preço, né? É caro o livro.
O livro não é caro, não. O problema é que o cidadão brasileiro tem uma renda baixa. Se as tiragens aumentam, fica mais fácil essa relação, porque aí o preço baixa. Mas o mercado é tão cruel que se você também fizer um livro muito barato, vamos supor que eu faça um livro de bolso por R$10. Tem muita livraria que não vai querer, sabe por quê? Porque ele vai lucrar pouco em cima daquele livro. Ele prefere livro mais caro. Olha, é um drama. Esculturas, quadros, fotos e instalações de 110 galerias nacionais e estrangeiras. São mais de 3.000 obras e tudo à venda na maior feira de arte contemporânea da América Latina. Tem Picasso, Vicky Muniz, óleos sobre madeira de Portinari, Beatriz Milhazes. Eu estava lá do outro lado, eu olhei, já vi tudo brilhando e vim para cá olhar de perto. Para a criatividade de um artista. Maravilhosa, de uma criatividade total. Essa pessoa vê o mundo com outros olhos. Vale a pena a visita. A ESP Arte vai até amanhã no prédio da Bienal, no Ibirapuera. A feira fica aberta do meio-dia até as 8 da noite. O ingresso custa R$30. Outros meninos assim da sua idade, você acha que eles vão gostar também? Eu acho. Vão gostar muito. É? Ver os quadros diferentes que eles nunca conheceram. Muitos exemplos no Brasil de egoísmo, né? Como que uma família de 4 pessoas vai pagar R$120 para ir ver as artes? Né? O menino falou que gostaria de ver outras crianças, que outras crianças vissem aquilo que ele está vendo. Mas só que quando ele crescer, se ele cobrar barato no negócio dele, de repente, ou se ele pagar bons salários, vai ser possível isso. Você vê que na rodoviária cobrando caro, você vê que em todas as áreas estão cobrando caro. Isso é egoísmo. Eu quero o máximo para mim, tirando o máximo de você, para que eu fique bem. E você, não me importa, você que se dane. É egoísmo em todas as áreas. O IBGE publicou hoje o índice usado para medir a inflação oficial do Brasil. Foi a primeira divulgação desde aquele corte de impostos sobre alimentos da cesta básica. O IPCA desacelerou em março, mas o resultado acumulado nos últimos 12 meses estourou o teto da meta do governo. A empregada doméstica Edi Silva vai ao mercado quase todos os dias. Já a arquiteta Felícia prefere ir 2 vezes por mês. Maneiras diferentes de comprar. Uma certeza só. Tá caro, tá muito caro mesmo. A gente daqui a pouco não vai poder comprar mais. Os preços subiram em março, mas menos do que em fevereiro. E isso aconteceu em quase todos os setores, principalmente na educação. O resultado é que o IPCA ficou em 0,47%, abaixo do mês anterior. A queda não foi maior por causa dos alimentos, que representam 60% do índice. A maioria dos produtos teve reajustes, ainda que menores do que em fevereiro. Essa desaceleração, segundo o IBGE, foi influenciada mais pelo aumento da oferta do que pela diminuição de impostos sobre itens da cesta básica, anunciada no início de março. A safra do arroz já aumentou. Não há dúvida de que um efeito de redução de imposto, né, gera uma redução de preços. Mas ainda não é possível medir com precisão. Só a carne ficou mais barata. A meta é de 4,5%, com flexibilidade de 2 pontos percentuais. Só que agora, o IPCA acumulado em 12 meses chegou a 6,59%. Passou do teto, o que não acontecia desde novembro de 2011. A inflação é o pior concentrador de renda que existe num país. Uma inflação continuamente alta, acima do centro da meta, não é, muito acima do padrão internacional da inflação, ela vai criando, vai destruindo parte dos ganhos que você já teve. O governo fez a parte dele, abaixando os impostos, inclusive deixando de arrecadar. E os empresários? Cadê a redução dos preços? O que adianta abaixar imposto se os preços não reduzirem? O governo perde dinheiro no social e não beneficia a população com impostos baixos, com preços baixos. Empresários, façam a parte de vocês. E a Raquel não foi a única a ser multada por causa da calçada.
Uma, duas, três, pelo menos 40 casas foram multadas aqui na rua Clóvis Monteiro Carvalho Júnior, na Zona Leste. A prefeitura garante que as calçadas estão irregulares, só que os moradores dizem que não sabem como devem fazer a reforma porque não tiveram tempo de se adaptar à nova lei. Foi uma surpresa para todo mundo, essa questão de não ser notificado, de não ter nenhuma orientação do que se fazer. E de repente chegar a multa sem nenhuma orientação. Você acha que precisa de alguma orientação? Basta bom senso. Você veja uma calçada dessa que você percebe que ela é feita para o carro entrar, não é para o pedestre. O dono ali, ele só pensou nele, ele não pensou no pedestre. Se ele imaginasse que o pai dele, que anda com dificuldade, fosse passar ali, ele faria de outra maneira. Por egoísmo. Cada um está recebendo dos políticos, dos bandidos, da sociedade em geral, o que dá. Eu dou egoísmo para você, você devolve para mim. E aí vive esse inferno que a gente está vivendo. Eu entrei porque o sinal estava vermelho, foi quando eu aprendi que não devo confiar no sinal. E o cara foi e passou mesmo. Aí eu falei, poxa senhor, mas estava vermelho pro senhor. Não quero saber não, eu estou com pressa. Está no ponto, se você está sozinho, não tem ninguém joga, ele passa reto. A brecada, a busca, por exemplo, principalmente parece que faz de propósito. A gente levanta um pouco antes e vai para frente. Então aí ele acelera e dá aquelas brecadinhas, se a gente não está preparado, vai para o chão. Tá mansa. Tem alguns que sem ainda estar com o pé no chão, ele parte. Jura? Isso já me aconteceu 2 vezes. E eles ficam bravos quando a gente é velho, eles brigam. E velho não tem que sair de casa, tem que ficar dormindo, que não pode, assim. O que podemos fazer? Você faz a sua parte, seja generoso com os outros, faça o que você pode fazer. O outro a gente não pode mudar, eu faço a minha parte, cada um faz a sua parte, o mundo muda. Estados produtores de petróleo comemoraram a decisão provisória do Supremo Tribunal Federal de suspender os efeitos da nova lei de distribuição dos royalties. O caso ainda vai ser analisado por todos os ministros que darão a palavra final. A nova lei, que foi suspensa, aumentava os repasses para estados não produtores e valia para contratos novos e antigos. A Ordem dos Advogados do Brasil e entidades de juízes e magistrados criticaram declarações de ontem do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao presidir uma sessão do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Joaquim Barbosa disse que juízes têm relações promíscuas com advogados. O Conselho Nacional de Justiça analisava o processo de aposentadoria compulsória do juiz João Borges de Souza Filho, do Piauí, acusado de dar decisões favoráveis a advogados em troca de benefícios. O desembargador Tourinho Neto, relator do caso, defendeu o juiz. Disse que ele foi apenas negligente, mas que isso não era motivo para aposentá-lo. Se for fazer isso, senhor presidente, quantos juízes nós teríamos que colocar para fora? Quantos ministros nós teríamos que colocar para fora? Eu acho que há muitos sim para colocar para fora. Hein? Há muitos. No debate que se seguiu, o presidente do Supremo criticou a relação promíscua entre juízes e advogados. Esse conluio entre juiz e advogado é o que há de mais permissível. Mas não houve conluio, presidente? Não estou dizendo que nesse caso sim. Tenha havido, não. Mas tem, sim. Mas eu sei que tem. Nós sabemos, né? Tem. Decisões graciosas. Tem. Liberações condescendentes, absolutamente fora das regras. A maioria dos conselheiros decidiu aposentar o juiz João Borges de Souza Filho. As declarações do presidente do Supremo provocaram reações de 3 entidades representativas de juízes e da Ordem dos Advogados do Brasil. Todas criticaram o que consideraram afirmações genéricas de Joaquim Barbosa. Todo mundo tem uma certa desconfiança da justiça, porque rico sempre ganha as causas, né? Engraçado isso. E pobre, não. Se existe corrupção em todos os setores da sociedade, certamente lá dentro também tem corrupção. O que deveria acontecer é essas associações de advogados e de juízes investigarem os seus associados e não ficarem se defendendo como se fossem perfeitos e infalíveis. Você já reparou na quantidade de selos verdes que aparecem estampados nas embalagens de diversos produtos espalhados por aí? São marcas que se dizem ecológicas, sustentáveis, preocupadas com o meio ambiente. A pergunta é:
Dá para confiar? Proteste revelou várias irregularidades no uso de selos verdes. A palha de aço, por exemplo, ela dizia que